Olá, trader. Olá para você que opera Forex, mercado internacional, commodity, ou que gosta do assunto. Vamos fazer agora mais um resumo da semana. E ela começa na terça-feira, né? Segunda foi um dia meio parado, mas na terça a geopolítica foi o ponto alto aí do dia. Ataque de mísseis do Irã contra Israel. Isso levou a uma alta do petróleo e alta do ouro, né? Geopolítica, problema no Oriente Médio, olhe para essas duas commodities. O dólar, ele acaba se fortalecendo, tá? Por investidores buscando ativos de risco, ativos de segurança, e as moedas de segurança, ien e franco suíço, elas iniciam o dia bem, depois fica meio que lateral, tá? Mas foram melhor do que as demais. Vamos olhar, então, os gráficos aí, como se comportou o WTI e o ouro nessa oportunidade. Começando com o petróleo, né? Então, a gente consegue ver aqui na semana, 5 dias da semana, segunda, um dia com pouca movimentação da semana, e a partir de terça, então, quando começaram os ataques aí do Irã contra Israel, petróleo para cima, tá? Uma forte alta na terça, na quinta, o petróleo se recupera. Olhando o gráfico um pouquinho mais longo, a gente percebe que o petróleo fez uma falha de fundo. Ao voltar, olha, falha aqui o fundo, já fez aí uma subida, meio que. Já vamos ver essa projeção aqui de fibra alternada. Então, a primeira perna, daqui de baixo, uma retração, falhando o fundo, já projetou 100%, está numa região interessante, que é entre o 100% e o 127, eu gosto muito do 127, que é menos conhecido, e o 161, que está batendo lá perto dos $80, que é um ponto importante, tá? Olha só, temos também aqui uma resistência, né? E então 127 perto dos 76,70. Bom, acho que é um ponto também relevante para o petróleo. Ele já cortou essa primeira linha, está cortando agora. É importante que continue acima. Voltando aqui para baixo, já está uma leitura mais negativa, tá? Enquanto isso, ele pode estar alcançando 76,60 e o 80, que vai ser um teste importante. Voltando para baixo dessa linha que foi rompida, no movimento assim, a chance dessa subida ser corretiva da tendência principal é maior. E o ouro, né? O ouro foi outro ativo que andou com o agravamento geopolítico no Oriente Médio. Com o ouro na semana, na terça, ele anda também, ele sobe, mas depois fica lateralizado. Isso porque indicadores econômicos americanos mostrando força da economia americana e, portanto, corte de juros provavelmente não tão altos como o mercado poderia estar precificando, que torna mais negativo para o ouro. Tendência principal do metal amarelo no gráfico de alta no gráfico diário é de alta, ok? Estamos dentro desse canal de alta aqui e a princípio, tá? Canal de alta, considero esse movimento da semana como corretivo, corretivo da tendência e uma correção lateralizada em retângulo. Perdendo o canal, precisamos fazer uma releitura, tá? Acima da média de 50, linha azul, perdendo o canal,
vai ser preciso fazer uma releitura. Mas vamos ver, então, o que aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, o ponto alto aí no mercado de Forex foi a depreciação do iene. E isso por quê? O novo primeiro-ministro do Japão afirmou que a política monetária deve continuar acomodatícia para apoiar a recuperação econômica. Ele destacou que o Banco do Japão, o BOD, ou BOJ, tomará decisões sobre taxa de juros em coordenação com o governo, mas respeitando sua independência. Acho que teve uma certa interferência aí. Apesar de apoiar a normalização gradual da política monetária, ou seja, não ficar tão frouxa, ele alerta que o Japão ainda precisa superar completamente a deflação. Na semana passada, a gente teve um movimento de apreciação do iene, por ele ser mais alinhado com o ajuste da política monetária, ou seja, mais justo. Mas, então, agora, o que a gente está vendo é um discurso que a gente chama mais dovish, ou seja, uma política monetária mais frouxa. E, com isso, o iene perde valor. Vamos lá no gráfico ver como se comportou o iene essa semana. Gráfico diário do USD sobre o JPY, dólar americano sobre o iene japonês. Essa semana foi de uma boa valorização do dólar. O dólar, então, subiu aqui, tá? Principalmente na quarta-feira, por conta das declarações do primeiro-ministro japonês, e no dia de hoje, sexta-feira, por conta do payroll acima do esperado, mostrando força da economia americana, força para o dólar. Então, esse foi aí o comportamento do par, muito operado, né, do dólar sobre o iene japonês, aqui, ó, movimento forte, mais uma vez chamando a atenção para a quarta-feira, para o dia de hoje, e na terça, que é a única barra vermelha, mesmo assim uma barra de candle de equilíbrio, na terça, por conta de uma reação do mercado ao ataque de mísseis do Irã, onde as moedas de segurança, como o iene e o franco suíço, eles acabaram tendo uma performance melhor. Tá? E aí depois, na quarta, os eventos que falamos, e hoje, na sexta, o payroll americano. No gráfico, a nossa leitura, olha, veja aqui um rompimento dessa linha de baixa, sabe? Tá? Achei muito interessante isso. O o par vinha em baixa, tá? O ien se valorizando, e agora parece que está fazendo uma formação de, de acumulação, ok? Estou vendo aí a possibilidade de uma acumulação do par. Número importante, resistência importante, 149,40, que passa aqui onde eu circulei em amarelo. Então, é um ponto relevante, esse ponto. E se a gente olhar, rompendo esta região, o iene tem, o par dólar sobre iene tem espaço livre para avançar rumo ao 1,55. Não precisa ser de uma semana, tá? Mas eu vejo um vácuo aqui, poucas resistências nesse caminho. Ele cai reto, ele pode buscar esse ponto. Agora, o 1,49 vai ser bem importante, uma alta forte essa semana. E lembrando, né, um falso rompimento, ele pode romper e voltar, vai ter uma leitura de fraqueza.
sempre buscando aí o importante, caso ele volte, pode até se acomodar para baixo. Sempre atento aos fatos de macroeconomia e geopolítica. É isso que move o mercado Forex. Tá? Então, pode haver ali um falso rompimento, voltando para baixo, uma leitura mais negativa, ponto importante, 1,4940. Rompimento definitivo, pode ganhar força e ir buscar um 1,55. Tá? Não precisa ser direto. Enfim, é isso aí que a gente tem para o IEM. Vamos ver quinta-feira o que ocorreu. Na quinta-feira, meu destaque vai ficar para a depreciação da libra esterlina. O par euro sobre a libra, ele sobe, tinha caído bastante por diferenças de divisão de política monetária na semana passada e subiu. E a libra sobre o dólar acaba caindo. Isso por quê? Porque o governador do Banco da Inglaterra, BOE, né, Bank of England, o governador Andrew Bailey, afirmou ao The Guardian, jornal britânico, que, caso os dados de inflação continuem positivos, ou seja, a inflação vindo para baixo, o banco poderá adotar uma postura mais ativa quanto a corte de juros. Então, é sempre importante. Corte de juros tende a depreciar a moeda, porque ela vai ter uma aplicação naquela moeda, vai ter um retorno menor, ela perde atratividade, ok? Essa declaração provocou uma queda de mais de 1% da libra frente ao dólar e ao euro. O BOE, Bank of England, manteve a taxa de juros em 5% em setembro, após uma redução de 25 pontos base em agosto. Citando preocupações com a inflação, os números vinham fortes nesse serviço. Bailey ressaltou que as pressões sobre o custo de vida foram menos persistentes do que o previsto. Então, uma mudança de discurso aqui, uma mudança de visão, tá? Em relação aí à inflação, juros na economia britânica. Vamos ao gráfico ver o comportamento da Libra. Então, aí, a Libra sobre o dólar americano, você está vendo o gráfico do par, gráfico diário, que vinha numa tendência, ainda vem, né, numa tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, estrutura de alta, bate lá no 1,3433, então esse é um ponto importante para a gente guardar na Libra. 1,343 e aponta para baixo. Tem uma queda forte, até para chamar atenção em amarelo, vindo testar em AM50, que é uma média importante e, portanto, uma região de suporte, como vem que acontece aqui. Um suporte também, a gente pode estar considerando o 1,30. Grava esse número, 1,30. Libra sobre dólar. Então, está mais ou menos em confluência com a M50 diária. O I30 era uma resistência, aqui, ó, resistência que virou suporte, e agora está sendo, ainda não testado, mas próximo de ser testado. M50 testado. Regiões de suporte, vamos marcar aqui a região, tá? Daqui é uma região, precisa ser um ponto exato. Veja, essa queda foi bem impulsiva, mas o canal ainda está respeitado. Perdendo 1,30, pode ser que a gente quebre esse canal para baixo, tá? Vamos ficar atentos, então, no nível. Bom, e na semana, como é que foi o comportamento da Libra? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como a gente falou no início do vídeo, as moedas, sem ser de segurança, elas perdem valor para o dólar no ataque aqui, tá? Isso aqui então foi geopolítica, no ataque lá no Oriente Médio do Irã, tá? Ataque geopol, tá? Foi na terça. Então,
A moeda enfraqueceu. Quarta, não teve muita coisa. E na quinta, que a gente acabou de ler, da reportagem do The Guardian sobre ali a visão de poder está sendo mais agressivo na queda de juros. E aí a Libra veio para baixo. Sexta, já não está reagindo tanto como o Ien está reagindo ao payroll, que veio forte na sexta-feira. Mas foi um dia aí, uma semana de queda direto na Libra. Então a gente viu alta direta no Ien e queda direta na Libra. Ou seja, forte valorização do dólar frente às moedas, hein? Uma semana de ganho do dólar. Vamos puxar o euro. Está aqui o euro, tá? O euro meio que parecido com a Libra. Semana, posso dar uma diminuída aqui no gráfico. Beleza. Semana de queda no euro, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Número importante, falamos semana passada, é que a Libra não teve força de passar um 1,12, resistência 1,12, grave esse número. E agora, não, já rompeu no dia de hoje, sexta-feira, o suporte, que era o 1,10. Próximo suporte para o euro, 1,9, 1,09, e depois o 1,077, essa região aqui, tá? Por quê? Aqui, ó, esse pontinho, ok? O 1,09 tem um suporte um pouco mais fraco, essa acumulação, são os suportes do índice gráfico diário. Então, uma semana de queda, quebrando o suporte do 1,10, quebrando também o canal de alta, aí é preciso que recupere rápido para estar caracterizando um falso rompimento. Isso pode ocorrer, tá? Pode ser que tenha aqui um falso rompimento e depois volte para dentro do meu canal e a gente vai ter uma primeira queda a tentativa de romper um 1,12 B, onda B, e vindo para baixo e voltando para cima, aqui seria o final da onda C. E aí uma correção completa no euro. Mas, por enquanto, não podemos afirmar isso. Mas o que ocorreu, então, aí na semana do euro? Semana do euro. Terça, geopolítica. Euro perde valor para o dólar. Corrida para o dólar como proteção, salvo o ien e o franco suíço. Pouca coisa de novidade na quarta e na quinta. Na quinta, na verdade, a novidade foi na Libra, e já já a gente vai ver o euro sobre a Libra. Mas hoje a performance do euro está pior na sexta por causa do quê? Payroll forte nos Estados Unidos, valorizando o dólar. Dá uma olhadinha aqui no gráfico do euro sobre a Libra. Você está vendo aí o gráfico diário do euro sobre a Libra, que vinha caindo forte, um dos destaques da semana passada. Ela cai forte segunda, depois para. E essa semana, o ponto alto do par foi essa subida na quinta, exatamente pela notícia já lida para você. Tá? Então, a Libra deprecia e o euro valoriza sobre a Libra. Vamos fechar, então, agora sexta-feira. O que aconteceu nessa sexta-feira? Ponto alto da sexta-feira e importante foi aqui o relatório da situação do emprego nos Estados Unidos, que trouxe números acima do esperado, mostrando a força da economia.
E com isso o dólar sai valorizado. O payroll veio mais forte, o ganho médio por horas trabalhadas mais forte e o desemprego mais baixo. Então, o mercado lá forte. E nos gráficos, você já viu que o dólar valorizou. O euro-dólar caiu, euro-libra caiu na sexta, dólar sobre ien subiu. Tá? Então, foi isso aí que a gente teve essa semana. Uma semana com bastante trades, né? Bastante trades de geopolítica na terça, trades de política monetária com o Ien, com a Libra, e foi isso aí na semana. Nosso resumo. Até a próxima.